Bem, pessoal, então nós vimos um comparativo bem simples, né, de um veículo baixa potência, um veículo com alta potência, ou uma potência moderada, né, numa aplicação de um segmento semi-pesado. Mas como a gente está vendo todos os segmentos também, vamos ver um segmento um pouco diferente, né, que a gente não está assim tão acostumado, né? Nós como montadora, sim, é o nosso dia a dia, mas nem sempre no trabalho de vocês, né, quem trabalha com off-road, né, com fora de estrada, está bem acostumado com isso, mas é uma quantidade menor de transportadores, obviamente, né? Então, quando a gente fala aqui de nós medirmos qual que é o desempenho de um veículo fora de estrada, né, os off-roads, né, nós vamos nos deparar com esse tipo aqui. Normalmente, os fora de estrada são cana, madeira, mineração, são os que a gente coloca como sendo vocacionais, né? Então, aqui, só para dar uma ideia de o que é uma mina, né? Aqui é uma mina extremamente grande, né? Então, nós temos minas abertas, minas subterrâneas, né, que são mais ou menos esses conceitos. E daí também nós temos, mesmo na própria mina, aqui é mais uma pedreira, né, mas mesmo na própria mina nós temos características diferenciadas. Né? Às vezes falam, mas mina é mina. Não necessariamente. Né? Tem conceitos que nós temos que considerar de forma diferente, para a gente fazer a especificação técnica de uma forma diferente. Então, se o caminhão vai rodar dentro de uma mina aberta, você tem alguns cuidados na especificação. Se ele vai andar numa mina, por exemplo, se vai transportar numa mina subterrânea, nós temos que ter alguns cuidados, porque normalmente as minas subterrâneas, elas têm um espaço muito limitado. Normalmente o túnel é feito só para passar o caminhão, então se fica uma pedra, um pouquinho coisa para cima da caçamba, já corre um risco dela bater no teto da mina e haver alguma pequena quebra, né, ou na caçamba ou na própria estrutura do teto e alguma coisa desabar. Então nós temos que tomar alguns pequenos cuidados nisso. A temperatura também dentro também ela é mais quente, então tem que ter sistema de refrigeração melhor, tem que ter sistema de refrigeração do óleo, da direção. A direção tem que obedecer certos critérios também. Então tem uma série de cuidados que nós temos que ter nessas aplicações. Então aqui vocês podem ver que tem um caminhão, que esse é considerado, né, a máquina amarela, né? Esse é considerado fora de estrada, então você vê o caminhão aqui e vê o quão grande é essa mina, né? Aqui. Então você percebe claramente que ele está subindo, mas nós temos mina que desce, mina que sobe, né? Então isso também muda algumas coisinhas eventualmente na especificação técnica do produto. Mas vamos ver aqui, né? Então, os veículos ditos vocacionais, né? Então aqui nós temos aqui é mais uma pedreira, né? Então é bem mais simples do que aquela outra que nós vimos até então. Aqui na parte de construção civil, né? Então é uma construção de uma barragem, por exemplo, é um trabalho extremamente pesado, mas não é um trabalho muito pesado para que se tenha caminhões amarelos, por exemplo, né? Máquinas amarelas, né? Então são muito mais caminhões vocacionais que atendem a esse nicho de mercado. O setor canavieiro também é um setor muito produtivo, extremamente solicitador, né, de novas tecnologias, de novos desenvolvimentos, de produtividade também. É um sistema bastante agressivo, né, que tem palhada, tem um monte de situações adversas, mas que a gente tem que trabalhar nesse sistema todo. E na parte de madeira também, que é um dos nichos também que cresceu muito no Brasil nos últimos 2 ou 3 anos. E aqui nós fizemos então novamente, né, uma simulação, né, colocando então um veículo 380 cavalos de potência e um outro de 540 cavalos de potência, né, para a gente comparar esses dois, né. Obviamente que a gente sabe qual que vai ser o resultado, né, ou imagina que vai ser o resultado, mas só para a gente ver que às vezes o bicho não é tão manso ou tão bravo como a gente imagina, né. Então aqui, novamente, distância pela velocidade, né? Então nós fizemos esse gráfico aqui e mostra como que o veículo vai se comportar nesse trajeto. Então, a que distância ele estará e em que velocidade. Numa mina, e aqui nós já fizemos uma coisa diferente perto do que nós fizemos lá naqueles comparativos lá do 220.
né? Numa mina você nunca vai estar no plano, ou você está descendo, ou você está subindo. Dificilmente você vai ter uma região plana, né? Então você vai estar extraindo o minério de uma situação embaixo e trazendo até o britador em cima, ou vice-versa, né? Então nós fizemos essa simulação numa rampa de 6%. Poderíamos fazer em várias rampas, né? Dariam curvas totalmente diferentes. Então aqui, em que marcha que vai estar o caminhão nessas condições? E aqui então, com o 380, com uma relação 7:21, é uma relação extremamente curta, né? Com 50 toneladas de PBT, então, e 32 toneladas de carga nos eixos de tração, né? E daí que se faz então esse gráfico naquela situação lá de rampa de 6%. Então aqui você tem o 540 na mesma condição, né? Então o 540 com 7,21 também, com 50 toneladas de PBT, 32 toneladas na tração e na mesma rampa de até 6%. Então você percebe aqui que o gráfico é levemente diferente do anterior, né? Então, para a gente colocar isso nas mesmas bases, né? Então aqui nós temos o 380, aqui nós temos o 540, a faixa econômica do motor é a mesma, ela não muda pela relação. A velocidade na faixa econômica, 31 e 46, 31 e 46 também, a faixa é a mesma, né? Velocidade máxima 58, aqui também de 58, e aqui muda, né? Então quando você faz uma simulação de uma rampa de 3%, né, que são rampas brandas dentro de uma mina, mas só para a gente exercitar ali, nós estamos falando ali que ele vai subir em sexta marcha, né, o 380, com uma velocidade travada de 13,6 km por hora, né? Esse aqui vai subir numa oitava marcha já, a 19,3 km por hora. Ou seja, nós estamos falando aí de uma rentabilidade, de um ganho de até 42% de melhoria, né, em relação ao veículo de menor capacidade. Se nós falarmos de uma rampa ainda mais forte, né, nós estamos falando ali de subir a 9,8 km por hora em quinta marcha e aqui 14 km por hora em sétima marcha, também os mesmos 42% de produtividade, né? Isso dentro de uma mina, isso é muito forte, né? Obviamente que a rampa de 80 km por hora nenhum deles vai chegar, né? A máxima vai ser 58. E aqui também vem aquela mesma pergunta, né? Que caminhão que eu compraria para fazer o transporte dessa operação aqui, né? Então, obviamente a tendência de nós é falarmos que esse aqui vai ser uma produtividade maior, mas só voltando aquele slide lá da mineração, né, que acho que exemplifica bastante bem aonde que nós podemos encontrar alguns pequenos problemas, né, nós temos máquinas, né, que transportam até 270, 300 toneladas de carga líquida, né, mas que são máquinas extremamente lentas, né? Quando você faz máquinas trabalharem junto com caminhões, você tem conflitos ali, né? E a mesma situação nós vamos encontrar em veículos de menor capacidade com veículos de maior capacidade. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, de um 540, né, transportando junto com 380, nós vamos ter situações incompatíveis com o transporte naquela mina, né? Então, veículos com potências menores, ou veículos muito antigos, ou veículos que transportam muita carga, mas muito lentamente, atrapalham a logística de uma mina. Então, nem sempre um veículo mais potente, no caso aqui o 540, né, vai dar uma produtividade de 42% a mais, só que se você não tiver uma logística embarcada nessa mina que permita com que esse caminhão desempenhe isso aqui tudo, né, se ele ficar numa fila travado esse caminhão aqui, por exemplo, né, ou caminhões de menor capacidade ou de menor produtividade, eles vão segurar a produtividade também de um veículo que poderia ofertar uma produtividade maior. Por isso que na hora de
efetuar esse tipo de trabalho, tem que ver bem a parte técnica, né? Ver a questão de investimentos iniciais, etc. Né? Por isso que a gente colocou lá, o item final é a parte logística. Então você faz todas essas avaliações. Tecnicamente, esse aqui é melhor. Financeiramente, eu tenho certeza que esse caminhão aqui vai ser mais produtivo. Só que se ele for rodar numa mina junto com veículos de menor capacidade, ou muito antigos, ou com problemas, ou com problema de quebra de componente, de disponibilidade mecânica desse produto, o sistema todo vai ficar normalmente atrelado ao veículo de menor produtividade. E daí atrapalha totalmente a operação da mina. Ok? Isso são coisas que nós temos que levar em consideração. Então, itens importantes a serem considerados, né, nesse tipo de transporte de mineração, né? Que tipo de tomada de força nós vamos ter para esse equipamento? Então nós precisamos fazer o caminhão, mas pensando que ele vai ter um sistema de caçamba, vai ter um sistema de basculamento e vai precisar de tomada de força, mas que tipo? Potência, sentido de giro, vazão e assim por diante, né? Sistemas hidráulicos, né? Vai precisar de algum sistema hidráulico diferente, né, do que as montadoras já ofertam ou não, né? Isso tudo tem que estar previsto já, para depois, na hora de fazer a entrega do produto, vai fazer o casamento, né, do caminhão com a caçamba, e daí faltam critérios, ou faltam sistemas, ou faltam mecanismos para você ter isso desenvolvido, para que o sistema, para que o conjunto funcione bem. Interface com os sistemas do caminhão, normalmente a parte eletrônica, né, precisa de alguma coisa que puxe também do implemento para fazer algum tipo de controle. Isso tudo tem que estar casado já desde o começo. O peso do implemento, né? Isso para você fazer uma correta distribuição de carga, né? O implemento é uma caçamba com X toneladas de tara, né? Como que você vai colocar ela em cima do veículo, né? Então, tudo isso também tem que ser passado por análises de forma correta, né? A implementação correta, nem se fala, né, que são veículos de alta capacidade de carga, então eles têm que ser implementados de forma correta, né, e normalmente as montadoras oferecem esse tipo de serviço também para que o implementador faça a implementação de forma correta, né. Sistemas de pesagem, né, então balanças, por exemplo, né, para você ver quanto de carga você está levando no teu implemento ou não. Sistemas auxiliares de frenagem, se precisa do freio motor é suficiente, se tem alguma demanda diferente para isso ou não. Sistemas auxiliares de segurança também, se vai ter algum sistema diferente que naquela usina, por exemplo, naquela mina, o dono da mina, por exemplo, ou o embarcador, faça uma exigência um pouco diferente da que já se tem hoje. E também na questão de gestão de frota também, o que tem que se levar em consideração para que se tenha uma gestão de frota de forma correta, né? Então aqui foi mais um exercício, né? Então considerando já veículos rodoviários, veículos regionais, então nós vimos que tem uma série de particularidades e a gente fez questão de mostrar essa de fora de estrada também, para que a gente tivesse essa noção, né? Esse conhecimento de que realmente esse tipo de transporte de veículos vocacionais, veículos fora de estradas, né, eles são totalmente diferentes e as demandas são muito diferentes da rodoviária, porém a forma de você encontrar a otimização desse veículo ela é exatamente a mesma. Os critérios são exatamente o mesmo. É você emitir um relatório, ver a produtividade desse veículo e depois fazer com que seja feito o casalamento de forma correta com o implemento. Ok, pessoal? Entendido? Está claro a parte de fora de estrada?